estava na plateia e matou o velhinho. Quando ele chegou perto, era o pai dele. Putz, a profecia se concretizou. Ele conseguiu. A Cris falou: ufa, me livrei. Vou só assistir um joguinho agora lá que vai ser bom. Chegou lá, tomou um disco na cabeça. O avô, na verdade, o avô, né? Isso, o avô. Perdão, exatamente. Ele matou o avô dele, o Acris, aquele do começo da história, o pai da Danae. E daí. Aí nisso, viu, as pessoas comentaram, e daí, tal qual o Teseu, aí ele virou rei, né? Porque daí descobriram que, a Dani falou, é o meu pai, não sei do que, então você é o herdeiro e tal, e daí ele virou o rei da bagaça. Entendi. A gente pode falar que a gente falou no começo aqui sobre a relação de caixa de Pandora com a maçã lá do paraíso. E a história de Pandora, qual que é? Dessa caixa de Pandora. Que não é caixa. Não é? Que não é caixa. Exato. Originalmente, até que você vê, quando você pensa em obras, recipientes da Grécia Antiga, você não pensa numa caixa, você pensa num jarro, né? Aquele pintado. E tanto que era o jarro de Pandora. Porém, no século, acho que 17, teve um cara chamado Erasmo de Roterdã que foi traduzir o mito. E dele traduziu errado. Por caixa. Como caixa. E ficou caixa, mas era o jarro de Pandora. Mas eu falo caixa de Pandora também, porque ficou, dá na mesma. Então, é outro mito enorme, que se conecta com várias coisas, começa lá no Prometeu, lá atrás, e vai avançando. Mas sim, tem muitos paralelos que dá pra fazer com a Eva, né? Que será a primeira mulher. Com a queda no paraíso, né? Exato. Porque E depois que o Guilherme terminar a história justamente da Pandora, eu até vou falar um detalhezinho sobre por que do vaso fazer mais sentido na própria história do que a caixa. Essa imagem aí. Aí é um vaso, né? É tipo um jarro, né? Imagina, tem uma esfinge em cima, não sei porquê. Mas o fato de ser a primeira mulher, embora as pessoas questionam assim, nossa, como eu tenho isso, né? Quando eu conto a história no canal, e vai, então, que Zeus pediu pro Hefesto fazer a primeira mulher de barro, né? E daí, da mesma maneira que o Prometeu fez os homens. Ou seja, tipo, no começo era a festa da salsicha, era só macho, entendeu? Só que tipo assim, eles não pegavam doença e eles podiam viver eternamente, eles não eram imortais. Se você der um tiro na cabeça deles, morrem. Mas eles viviam indefinidamente. Naturalmente viveriam. Não tinha doença, não tinha guerra, não tinha nada. Era só maravilha. Daí o Hefesto, Deus falou, você vai fazer a mulher tal. Até era uma punição do Prometeu, porque o Prometeu roubou o fogo e deu pro homem e tudo aquele negócio. Daí você fala, mas peraí, como que a Pandora é a primeira mulher? Mas e as deusas? Gente, a primeira mulher, a primeira humana. Entendeu? As deusas não são humanas. Quando fala mulher, tipo, elas são fêmeas, mas elas não são mulheres, elas são deusas, tá? A primeira mulher foi a Pandora. Então, daí a questão da curiosidade, né, de não aguentar a tentação, pegar o fruto, e no caso, na Bíblia, com Eva, e no caso de abrir a caixa, que então fala, não abra a caixa. Nesse caso, na mitologia, foi de propósito. Zeus, ele deu ele pegou a caixa, e daí cada um vai dar um dom, uma virtude para ela. Tanto que o nome Pandora é isso, né? Pan, do grego todos, e Dora é o presente, a virtude. Então Pandora é a que tem todas as virtudes, todos os dons. O Teodoro é o presente dos deuses. Então, eu esqueço como a Pandora, ela tem... O que você fala da Pandora? Vamos lá. Nesse vaso, nessa caixa, nesse recipiente, também estariam todos os males do mundo. Certo. Isso foi entregue a ela, mas ela só tinha que fazer uma coisa. Colocou lá. Os deuses colocaram. Então, lembrei o que eu ia falar agora. Que cada um deu uma virtude. A Afrodite deu beleza, a Atena deu destreza manual, o Poseidon ensinou a nadar, o outro ensinou a, sei lá, jogar PlayStation. Aí mas daí, por exemplo, mas agora por todos esses dons que estou lhe dando, Zeus falou, né? E última, era que eu digo na minha impressão, estava mancomunado, estava na maracutaia, deu o dom da curiosidade. Então, era a esposa de Zeus. Aí Zeus falou assim, então agora, por todos esses dons que eu estou lhe dando, você vai ter que dar uma prova de confiança. Eu vou lhe dar essa caixa, ou quer dizer, jarro,
pra você aqui, você não pode abrir. É bem facinho abrir, abre assim, só puxa aqui, não pode. Não pode, é feio. Então toma aqui, beleza. Não pode abrir para provar. Então ela foi, aí o irmão do Prometeu, não ria do nome, que é o Epimeteu. Epimeteu. Eu falei pra não rir. O Epimeteu, o Prometeu criou o homem e Epimeteu criou os animais. E se apaixonou e casou com a Pandora. E foi viver na Terra. Foi vivendo, né, com os homens nisso. E daí não podia abrir, mas daí lógico que um dia ela olhou aquela caixa jarro e fica, mas tem uns negócios maneiros ali dentro, né? Será que. Aí eu vou abrir só um pouquinho. E daí quando abriu, o livro diz que saíram todos os males do mundo, guerra, doença, inveja, morte, tristeza, tudo saiu dali de dentro. E daí, quando ela fechou, a única coisa que sobrou lá dentro foi a esperança. Mas que daí vale a pena uma discussão, uma pequena discussão filosófica ali dentro. Deixa eu entrar nisso. Manda você, fala. Que é exatamente o pedaço que do jarro fica mais relevante do que a própria caixa. Né? O Nietzsche, quando olhou para essa história, ele falou assim, cara, se nesse jarro tinha todos os males, o que a esperança está fazendo lá dentro? Uhum. Então talvez a esperança seja um mal. Uhum. E aí ele desenvolve toda uma teoria do jarro sendo, na verdade não teria aberto a caixa, mas ele teria derramado. Então assim, são coisas que começaram a fluir. Então ao invés de simplesmente abrir e evaporar, a ideia do jarro é a ideia de você jorrar alguma coisa. E no final do jarro, quer dizer, no fundo, portanto, dos males, o mais profundo era exatamente a esperança. E pelo Nietzsche, ele diz que a ideia é que a esperança é o que te faz ficar. A ideia de você ter esperança, que a gente vê como uma coisa maravilhosa e boa, é o que faz você numa condição muito ruim seguir lá acreditando que vai melhorar. A frase bem certinha dele é: a esperança é o pior de todos os males, pois ela prolonga o sofrimento do homem. Exatamente isso. Então vale a pena. Só que essa não é a mensagem da mitologia grega. Essa interpretação é uma visão maneiríssima do Nietzsche sobre isso. Então, a esperança é um dos males. Que é legal interpretar dessa maneira. Mas... Ou como se diz no popular, a esperança é a última que morre, portanto você morreu antes dela. Né? Você foi o penúltimo na melhor das hipóteses. Entende? É a última que morre, mas morre. E você morreu antes dela, porque ela foi a última. Então essa ideia de que a esperança não é, por esse viés, uma coisa boa, mas ela está exatamente nessa caixa, nesse envolvimento com todos os males. Interessante. Sim, e ainda nos paralelos com a religião judaico-cristã, você tem essa questão da Eva, né, com a Pandora, dá pra dizer que talvez fosse um paralelo da cobra, né, porque a Hera que deu a curiosidade, que foi a tentação, e daí saíram, né, do paraíso, e daí a partir do momento passou a ter guerra, passou a ter destruição, não sei do que, e daí a gente se conecta com um outro mito, né, quer dizer, a continuação, mas com uma outra história da religião, né, da mitologia judaico-cristã, que como saiu todas essas coisas, todas essas pragas, toda a inveja, todo o ódio no mundo se espalhou, a sociedade ficou terrível. Ficou bandidos, assassinos, ladrões de todos os tipos. Aí Zeus, de maneira ou hipócrita ou muito irônica, falou assim: olha só, olha que desgraça esses humanos aí, né? Olha, como é que pode? Foi ele que deu a caixa, né? Falou assim: não, mas não dá. Vamos acabar com tudo, né? Vamos limpar isso aqui, né? A gente precisa de um dilúvio, faz o backup que eu vou formatar. Então, aí, vamos lá. Você me diz que história da religião cristã eu estou contando aqui. Ele pegou... vão mandar o dilúvio. Nisso, Prometeu, que tinha roubado o fogo para dar para os homens, e está já há muito tempo acorrentado no Monte Cáucaso, sendo comido por uma águia, exatamente, que devora o fígado dele, daí ele se regenera e ele vai sofrer eternamente. Wolverine. Inspirado, exatamente, total. Ele também era há muito tempo acorrentado na religião cristã, eu estou contando aqui. Ele pegou... vão mandar o dilúvio. Nisso, Prometeu, que tinha roubado o fogo para dar para os homens, e está já há muito tempo acorrentado no Monte Cáucaso, sendo comido por uma águia, exatamente, que devora o fígado dele, daí ele se regenera e ele vai sofrer eternamente. Wolverine. Inspirado, exatamente, total.
ele também era um deus de profecias, um deus muito profético. Então, ele sacou o que ia acontecer do dilúvio, e nisso, o filho dele, que por algum motivo era mortal, de novo essa palhaçada, o Deucalião. Eu falo Deucalion, porque esse nome com ão no final, eu acho que foi muito paia. Em português, Deucalião, Electrião, deve falar o Deucalion, não sei. Aí o Deucalion morava lá na Terra, não só isso, né? Esse Deucalion, ele casou com a filha da Pandora. Não sei se sabe que a Pandora teve uma filha. Não? A Pandora e o Epimeteu tiveram uma filha chamada Pirra. Então, entendeu? E daí o Deucalion pegou e casou com ela. E daí o Prometeu, imagino que profeticamente, mandou uma mensagem pro filho dele, falando, o tiozão do Olimpo vai mandar um toró foda aí. Então, constrói um barco, porque daí você e a tua mina vão poder se salvar. Sei que, né, o resto da galera tá toda corrompida, mas eu sei que vocês são joia. Então, constrói um barco. Aí, ok, beleza. Aí eles construíram lá, eles só não colocaram animais dentro. Mas construíram Mas tem um detalhe, não colocaram os animais, mas tem um detalhe interessante, que é exatamente da mesma maneira que o Prometeu ele teria criado o homem, o Epimeteu criou os animais. Sim. Então, assim, até nesse registro, quer dizer, não tem a citação dos animais lá dentro, mas tem a proximidade justamente com quem criou os animais. Quem disse que não colocaram os animais lá dentro? Talvez, né? A gente não tava lá pra saber. Ou que trecho da mitologia não foi contado. Exato, ou que trecho não foi contado. E daí veio o dilúvio, e Zeus queria matar todo mundo. Todo mundo mesmo. Então ele ficou puto quando ele viu que esses dois sobreviveram. Mas daí a Assembleia do Olimpo lá já falou, cara, deu já, né? Já deu, né? Ok, eles conseguiram. Agora, eles mereceram. Tá bom. E daí o Pirra e Deucalião repopularam o planeta. Tem versões diferentes. Tinha uma pedra e brotou do chão, umas bestas assim. Mas de que maneira? Tanto é que Maria Tudo Frutti, cara, surgiu do nada. Eu tava no centro da cidade, no centrão mesmo. Os caras começaram a contar. Nossa, o cara correu, deixou a mulher dele pra trás. Aí eu memorizei aquilo. Eu chegar no caso, vou fazer uma música. Isso é interessante. E os caras vão atrás deles pra poder escutar. Foi em tal lugar, foi em tal lugar. O cara tá com a cabeça cruzida, aí correu. Aí a mulher, não entendeu nada. Aí chegou os caras. Começou a cantar a mulher. Levou a mulher. É mesmo? Aí já começou a pedir esses papos. Eu falei, você dá a música. Rapaz, isso é interessante. Aí chega em casa já, 5 minutos, mano. Maria Tudo Frutti tava pronto. Então a Maria Tudo Frutti surgiu assim, foi feito com 5 minutos, por causa desses dois caras desconhecidos que estavam andando na cidade. Tanto é. Eles repopularam o planeta, sim. E daí um dos filhos deles foi o Heleno. E que daí o Heleno que inspirou o termo do período helênico, helenístico, né? Que a gente acha que é por causa da Helena de Troia, e não, é por causa desse Heleno. Próprio, uma curiosidade legal, que Grécia não é assim que eles chamam, não é nem perto disso, em grego. Tem nada a ver. Grécia é o nome romano da Grécia. Enquanto em português eles falam Elade, né? Mas é Elada. Elada é o nome grego da Grécia. Isso até hoje. Se você falar Grécia, eles não têm ideia do que você está falando. Mas porque a gente usa o nome romano da Grécia em vez do nome grego da Grécia. E é por causa desse Heleno. Ô, Kratos, você que é um cara helenístico, mitológico, manda uma pergunta aí. Vamos lá, tem uma pergunta aqui do Você já sabe que eu tenho que fazer agora. Já sei, já. Manda aí. Vamos lá, tem uma aqui do César que ele fala assim: como vocês explicam os paralelos entre mitologias de culturas distintas? Essas semelhanças surgem de arquétipos universais ou de trocas culturais históricas? Posso ir? Uhum. Então, seguramente, para onde é? Assim, cada cultura, de fato, vai se organizando, vai montando e vai criando as suas versões. A ideia de arquétipo, arquê, em grego, quer dizer exatamente começo, início. Então, existem algumas teorias arquetípicas que dizem que a humanidade, os seres humanos, de modo geral, têm figuras arquetípicas, figuras que já estão mais ou menos prontas, e na verdade, o que você faz é acessar essas figuras, e as histórias acabam ficando parecidas. Essa é uma teoria. Tem uma outra teoria que fala que não tem nada disso. Na verdade, assim, é o ambiente que educa o tempo inteiro. Então, a partir do momento que você tem uma determinada experiência, você constrói uma história, uma narrativa sobre aquela experiência.
mas a experiência humana ela é relativamente limitada. Os afetos humanos são relativamente limitados. Então as pessoas, de modo geral, vivem mais ou menos as mesmas experiências. As pessoas sentem fome, ficam doentes, sentem sono, sentem raiva, se machucam. Então, isso mais ou menos explica que as histórias vão ficando parecidas. Então tem dois grandes caminhos de pensar isso. Primeiro, um caminho que existe uma espécie de o Jung falava sobre isso, uma espécie de um inconsciente coletivo, que seria montado por imagens arquetípicas. Portanto, tem o arquétipo do guerreiro, o arquétipo do rei, o arquétipo do sedutor. E aí a humanidade faz de uma maneira metafísica, acessa esses arquétipos. Essa é a perspectiva que existe. Mas tem uma outra que fala que não, é completamente ambiental. As pessoas vivem as mesmas experiências de fome, de dor, de guerra, do que seja, em culturas diferentes, e como elas estão em um caldo cultural diferente, elas contam essas mesmas histórias de maneira diferente. Mas não teria nenhum processo arquetípico a priori. É o ambiente que está construindo aqueles pensamentos e aquelas narrativas. Mas tem... Tem uma minha também aqui, pessoal. Não. Gatos. Eu tô cheio de pergunta. Nossa, vamos lá. Não, é que Não é do chat GPT, não, né? Não é. Receber lá, né? É que eu já ouvi falar bastante que a mitologia grega foi muito inspirada na cultura africana ali, nos deuses, na religião africana em si. Isso aí é real ou não? Isso eu nunca ouvi falar, então eu não vou poder opinar muito. Eu sei que tem a... É que ele participa de um grupo de zap e recebe... Não, é que eu lembro até daquele que a gente fez sobre a África, surgiu essa pergunta e eles falaram isso, né? Depois eu vou falar sobre isso. Vai lá, mas depois eu vou falar. Eu particularmente não tenho muito conhecimento, não sei se tem uma grande conexão. Eu sei que vários mitos passam pela África, principalmente ali pelo norte, pela Etiópia, pela Cordilheira do Atlas. Você tem os pilares de Hércules, que são monumentos, né? Que ficam entre a Espanha e Marrocos, né? Então você pega um pedaço ali da África, mas a influência da cultura, eu imagino que tenha, mas até quanto eu não sei. Então, só complementando, a gente está falando de mitologia, a gente está falando de um fato, a gente não está contando, não é história, não é uma coisa que aconteceu, portanto, não é. Então você vai ter que ver o seguinte, se tem proximidade cultural ou não. E não tem como não ter, né? Assim, o mundo que a gente está falando, aquele mundo da Grécia, e pegando exatamente o norte da África, aquele mar no meio. E as navegações a pleno vapor ali dentro. Então, assim, faz muito sentido que haja trocas. Mas tem um ponto importante, eu falei logo no início, daquela teoria, né, chamada evemerista, do Evêmero, né, que diz que numa determinada localidade, mais ou menos ali pela África, pelo norte da África, havia exatamente escultura de 3 reis, e esses 3 reis eram exatamente, né, o Urano, o Cronos e Zeus. Então, assim, a despeito de a gente não ter nenhuma evidência, não tem como ter evidência de onde que nasceu essa história, não tem como. Até porque a história não nasceu pronta. A história foi se formando ao longo de séculos e séculos. Mas faz muito sentido que tenha tido, sim, por conta de trocas mesmo. Os povos trocavam cultura, trocavam mercadorias, trocavam em guerras. Então, assim, faz todo sentido. Sim. Vou bater uma aqui no Murilo, que ele fala: que traços da mitologia grega vocês veem mais presentes na sociedade atual? Traço é um termo bem amplo para se interpretar. Então, nas palavras mesmo, né? Quando você vê a etimologia, o que tem de coisas que vem da mitologia grega, a gente citou vários exemplos aqui, daria para citar muito mais dentro de astronomia, dentro da medicina, da história. Eu acho que esse é o que ainda afeta mais. Mas acho que tem um outro fator que é importante, que tem a ver com a montagem do psiquismo mesmo, do humano. Você pega todos esses mitos, eles têm um grande fator, tem sempre um grande feito, tem heróis. Então, assim, a gente tem uma cultura que valoriza o heroísmo. O herói, ele é muito valorizado. Tem alguma explicação isso? Porque tem até a chamada jornada do herói, exato. Um cara que sai do meio do povo, que ele não é, a princípio, o mais hábil ou o mais... Não seria a primeira opção para fazer aquilo. Ele é escolhido, ele é dado uma missão, ele recusa no começo, depois ele vai aprender, vai treinar,
tem um guru, tem um cara que vai passar o ensinamento para ele vai falhar e vai... Quando ele escreve esse livro, assim, ele debruça absolutamente na mitologia, no processo mitológico. Mas sim, você está falando do Joseph Campbell. Sim, Campbell. Mas é muito fácil entender essa valorização, porque pensa que esse pensamento mitológico, ele é exatamente e imediatamente anterior ao pensamento filosófico. E o pensamento ocidental, ele é composto justamente pela filosofia grega. O Joseph Campbell, ele trabalha essa ideia do monomito, né? Exatamente. Todas as mitologias têm alguma coisa em comum. Exatamente. Então, assim, faz muito sentido, por quê? Porque é como se a base anterior, né, quer dizer, a matéria-prima sobre a qual foi construída a filosofia é exatamente o pensamento mitológico. E o Ocidente, de modo geral, é muito apoiado na filosofia grega. Então você pega, por exemplo, a ideia do herói, assim, está mais que evidente, mas tem uma ideia mais importante ainda, que isso afeta inclusive o nosso pensamento sobre o processo religioso, inclusive, que é a ideia do sofrimento. Tipo assim, você nota nas histórias todas contadas que há muito sofrimento. E aí tem uma outra coisa que é específica. Que é uma coisa que vem também da queda do herói. Em algum momento ele vai cair, né? A ubris, né? Que a gente chama de ibris, sim. E aí era exatamente onde ia chegar, porque aí tem uma coisa muito importante, e essa coisa eu acho que ela fica um pouco de lado, assim, na contemporaneidade, que é a ideia da responsabilidade sobre sua própria tragédia. Se você pegar essas histórias, você vai notar claramente, pô, os deuses, um bando de filho da mãe, entendeu? Os caras, pô, podiam... pegar mais leve e tudo mais. Mas sempre tem um ato daquela pessoa, daquela vítima, que de alguma maneira concorreu para que aquilo acontecesse. Então, e essa é uma base. Quando se ele estivesse na linha, não aconteceria. Era só segurar um pouquinho. Então, assim, tem uma desmedida, tem uma passada de ponto que é de responsabilidade da pessoa. Então, e esse ponto, né, eu gosto de dizer muito isso, né, que a essência, talvez, da tragédia grega é que o herói grego, o herói trágico, ele é o responsável pela sua própria tragédia. Porque ele já sabe que aqueles deuses são daquele jeito. Como na Bíblia também, né? O pecado vem do erro do próprio homem. Né? Exatamente. E como em vários outros livros de outras religiões. Entende? Em vários. Sim. Então, assim, existe uma ideia que eu acho que seria importante a gente retirar, que é o seguinte: eu já sei como é que o Zeus é. Eu já sei como é que o Poseidon é. O que eu vou mexer? Entende? Assim, tem momento de parar. Então essa desmedida, essa passar... Mas eu me sinto muito forte, muito esperto, muito inteligente, muito hábil, muito qualquer coisa. Então eu entendo que a minha habilidade, ela é superior a esse todo. E é justamente quando eu cruzo essa linha que meu drama acontece sobre mim. Então, de alguma maneira, assim, o que me parece, assim, como traço assim, mais presente, é essa valorização do herói, desses valores que eram valiosos, né, nessa mitologia. E fica o sofrimento, claramente, sim, a dor. As histórias são contadas com muita dor, com muita morte, com muito sangue e com muita vingança, né? Com muita raiva, com muita competição. Mas o que me parece faltar na cultura que a gente faz hoje é a ideia da responsabilização. Tipo, até a história do Orfeu, quando ele vai para Hades para resgatar, ele só tem uma coisa: não olha para trás. Né? É só isso, exatamente. Aí o que ele faz? Não, ele vem, claro, ele não faz isso logo no começo, que aí não teria graça, né? Não pode olhar para trás, eu me perdi, não. E aí no final, a história é isso, né? Ela vai seguindo você até lá, não olhe para trás. Aos 45 do segundo tempo. Ele tá chegando no final, ele olha e vê a imagem dela indo embora. Inclusive, Eurídice morreu no dia do casamento deles, porque o Aristeu, o deus das abelhas, que eu tava falando, ele tava meio incomodado, sem aumentar, não sei do que, e mandou as abelhas, ela saiu correndo, fugiu nele, correu atrás dela e queria capturar ela. E daí nisso ela acabou sendo picada por uma cobra no meio e morreu. Mas só pra citar o deus. E o Orfeu, que é filho de Morfeu, que tem a ver com o Morpheus do Sandman, né? Que tá na só que pop. o Orfeu não é filho de Morfeu. Não. Mas no Sandman ele faz isso, né? Bom, no Sandman talvez seja assim, mas na mitologia... Não é? Não, em nenhuma versão. O Orfeu, ele é filho... Tem algumas variações, mas ele é filho da musa Calíope, é uma deusa, com... aí o pai varia. Tem gente que diz que é Apolo, só que ele fala, se é filho de dois deuses, ele teria que ser um deus também. E ele não é, porque ele morre. Então, eu vou na outra versão, que é um deus da Trácia, que eu esqueci o nome agora. Não me lembro também. Não é... Então, Orfeu é uma figura tirada diretamente da mitologia grega, na história de Sandman, lá no Sandman eu tô falando. Sim. Né?
Ele é filho da musa Calíope com Oneiros, que é um dos vários nomes que Morfeus usa ao longo da série. Por sua linhagem, acaba sendo... Mas, Vilela, acho que tem um ponto importante, assim, que diz que isso não tá, vamos chamar de errado. Porque, justamente, o que de novo é a mitologia? Ele vai achar em algum ponto alguma coisa que possa embasar essa E de novo, e como não tem fato histórico, não tem coisa que aconteceu ali, na verdade, assim, mitologia, lembra, assim, é o logos sobre a narrativa, logos sobre as fábulas. Então, assim, a mitologia, ela é viva. Na mais forte é Calíope com Apolo, né? É uma das, né? Acho que é igualmente, é com Apolo ou com esse outro rei que eu não vou lembrar o nome agora. Que ganhou uma lira, né? Sim, o Apolo deu a lira, sim. Mas o ponto que o Guilherme falou, e é importante, é o seguinte: se fosse, ele não seria tão mortal quanto foi. Entendi. Então, assim, de alguma maneira, deveria ser uma outra pessoa que não um deus. Exato. Não, e ele literalmente, ele morre no final. As bacantes desmembram ele. Então, peraí, como é que ele morreu? Ele tem uma morte de típico mortal, né? Então... Sim. Mas volta a dizer assim, quando a gente encontra um outro viés, que tipo assim, você não tá em nenhum lugar, não. A partir de agora tá nesse lugar que a gente encontrou. Entende? Quando no Sandman aparece aquilo ali, então assim, é claro que aquilo vai ter que ter relevância ao longo do tempo, mas de alguma maneira tu vai se incorporando também às versões mitológicas. É só você pensar que essa história do Sandman daqui a 300 anos pode ser contada. E se for contada daqui a 300 anos, é tão mitologia quanto. A diferença é que o autor não é grego, mas Ovídio não era grego tampouco. Mas isso é uma coisa legal, né? Que os grandes clássicos, eles vão virando mitos também, né? É isso. E vão sendo incorporados. Na verdade, sim, a gente sempre, eu e o Guilherme, a gente sempre conversa sobre isso. Qual o ponto que deixa de ser mitologia? A gente pode entender que a partir de um ponto, acaba as histórias mitológicas, né? Tipo aqueles contos mitológicos, eles podem terminar. A gente pode entender que terminou talvez ali pela Guerra de Troia. Mas a mitologia, quer dizer, o logos sobre esses mitos antigos, eles são para sempre. Total. Manda, Kratos. Vamos lá, tem a última aqui do Mateus, que ele fala assim: Mercúrio e Tote do Egito eram o mesmo deus representado de formas diferentes? Tem um mito, o mito do Tifão, que é um péssimo nome, porque ele é um monstro gigantesco com dedos de dragão que cospe em lava e sai veneno, dragado. O nome é Tifão. Pra mim, Tifão é nome de borracheiro. Encanador, né? Encanador, sabe? Parecendo em sifão, tufão. Cara, terrível. Eu lembro do cara da novela também. E daí, nesse mito, esse monstro é tão foda que os deuses do Olimpo, praticamente todos falam, cara, vou fugir daqui. E daí, nesse mito, eles fogem pro Egito. E eles têm uma forma de animais. E então o Ares pega uma aparência de leão, o outro de pássaro, o outro, a Ártemis pega uma forma de gato, não sei do que. E daí, segundo essa história, seria a origem dos deuses egípcios, porque eles têm caras de animais. Porém, agora, já antes que os historiadores venham com foice pra cima de mim, é óbvio que não foi daí que realmente os deuses egípcios surgiram, eles já existiam. Mas é a história que o cara contou para tentar conectar, para tentar puxar a sardinha pro lado dele, enfim. Mas tem essa conexão, sim, e com certeza você encontra paralelos entre os deuses, né? O Mercúrio, o Tote eu sei que ele é o deus da sabedoria e um dos árbitros dos mortos na mitologia egípcia. E eu não vejo muita conexão com o Mercúrio. Eu posso ter até muitas versões diferentes. O Crono, né? Mercúrio Crono. Também não fez. E por essa loja deve ter um deus chamado Mertiolate também, né? Que arde um pouco mais, né? Exato. Então não sei se tem conexão, uma opção direta entre esses dois. Podem ter, existe essa versão direta entre personagens, né? De uma mitologia para outra, de animal e tal. Mas entre esses dois especificamente, não sei porque não me parece, não vejo muita conexão. Mas tem um ponto também que é importante assim, na montagem de mitologias, que são os equívocos, né? Tipo, é você entender uma história e contar aquela história alterada e aquilo vai se desdobrando. Então, muitas vezes, exatamente deuses que aparentemente não tem nenhuma conexão, podem em algum momento, aí a sua suposição, aquela história ter sido mal interpretada e associada a outra. E aí dali vai nascendo uma outra coisa, e às vezes essa coisa fica mais forte. Eu estava comentando no almoço com o Guilherme, que aquele filme Coração Valente, né? Coração Valente era o apelido do rei, não do William Wallace. O Coração Valente. No filme do Mel Gibson, né, o rei é um covarde, né? É quase um traidor, na verdade. E o grande herói é o William Wallace. O William Wallace era um entre vários líderes dentro de tentativas revolucionárias, mas o Coração Valente era o rei.
E aí, de alguma maneira, hoje, você fala em Coração Valente, Você pensa nele. você pensa no Mel Gibson, né? Diz até que o próprio... tem estátua, né, do Coração Valente, lá, do rei, na verdade, e que era mais baixinho. O William Wallace era mais baixinho e mais gordinho, é o que dizem. Entende? Ah, não, Só que a gente tem a imagem do Mel Gibson. O William Wallace não era guerreiro de espada e escudo, ele era arqueiro. Era arqueiro, é isso aí. Então, não queremos desmerecer, eu acho que é um filme do caralho. Mas, tipo assim, esqueça a história. Não, mas Assista só o filme. não, o que eu tô falando isso pelo seguinte, por quê? Porque quando esse filme faz o sucesso que faz, pela qualidade que tem, você cria um outro viés. E as histórias começam a ser contadas a partir daí. E daqui a 30 anos, fazem um filme de novo sobre o William Wallace, sobre o que seja, com outro roteiro, mas apoiado nessa versão e não na outra. E aí começou uma outra coisa. E aí vai dizer, a gente está baseado num fato histórico, então de fato tem uma distorção ali. Mas quando chega na mitologia que nada é histórico, tudo é válido. Até tem Faz essa gente que fala, isso não é canon, né? Não é cânone da história, né? Até teve um outro youtuber, até acho que, não sei se ele veio aqui recentemente do Brasão de Armas, o cara do Brasão de Armas, Ele veio veio né? aqui. Foi Quarta-feira. Quarta-feira. E eu acho que ele tem um vídeo. Não, ele tem um vídeo, só que as pessoas comentaram só comigo, eu não cheguei a assistir, mas que. Sobre o Ganymedes, né? Que na versão mais conhecida, mais famosa ou até infame, que Zeus pega o Ganymedes, que era um jovem, garoto, adolescente e tal, para pegar como copeiro dos deuses e como amante também. E tem relações com ele, né, na história. Então, um caso homossexual, tal, não sei do que. E daí, se não me engano, ele fala, não, mas esse do Brasão de Armas, que esse mito ele foi feito por um cara que ele queria desmoralizar, porque ele tinha uma homossexualidade enrustida, alguma coisa assim. Então esse mito não é canon, não é cânone. Mas como assim? Qualquer um, ele era um cara, ele era um grego da época, mas que seja séculos depois, mas ainda assim, estou falando de um período pré-Império Romano. Então, por que não é canon? Por que não vale? Porque ele fez, porque ele queria difamar. E daí? E daí? Eu penso assim, todos aqueles caras estão criando e as histórias elas vão evoluindo de maneira oral e tem versões diferentes e todas são válidas. Eu acho muito... Tem uma seleção natural delas ou não? Tem. Algumas ficam, outras... Sim, as que as pessoas como a do Rei Arthur... As que as pessoas gostam mais são mais contadas e a partir da escrita começou a ser preservado melhor. Mas não tem esse negócio de falar assim, esse mito veio antes, então esse é canon, né? Tipo, a Medusa, ele veio antes, então a Medusa é isso, esse personagem. Se você for olhar assim, então tem um monte de histórias que as pessoas consideram, que eu consigo ir lá e falar, então tá, mas antes teve esse aqui, era diferente, e aí? Então como é que foi? A que ficou foi essa. Entendeu? Da origem o Hesíodo foi o cara que fez a primeira árvore genealógica dos deuses, né? Então ele é muito marcado isso, na Teogonia que ele escreveu. E daí ela é muito consideração isso, a árvore genealógica é essa, né? Eu vou mas o Homero, que provavelmente veio um pouco antes, falou de outra coisa. E aí? Vê se acha, tem um esquema aí da uma árvore genealógica dos deuses? Bem legal, eu tenho algumas salvas no computador. Vê se acha aí pra colocar. Então, eu acho leviano falar assim, isso aqui não é cânone, essa história, essa não... Gente, é mitologia. Pra mitologia isso daí não vale. Mas de fato, a ideia cânone pra mitologia é que não faz sentido em si. Como eu disse, porque em que momento então deixa de ser, entende? Até que ponto eu corto, qual momento que eu corto, desse ponto para frente nada mais pode ser adicionado. Entende? Assim, as coisas foram adicionadas, as histórias foram sendo alteradas, agora cristalizou daqui para frente, eu congelo. Não é. E mais, não tem fato. Esse é um ponto muito importante. Porque se tivesse o fato, você pode ter versões e narrativas que são mais próximas e mais distantes do fato. Como não tem fato, você está falando de quê? Entende? Assim, a ideia de cânone não combina com a ideia de mitologia. Até não precisa necessariamente ser fato, porque se você cria uma história, o Tolkien foi lá e escreveu. Ok, o que ele escreveu é cânone, beleza? É aquela história. Se outra pessoa fala assim, eu fiz uma fanfic, a fanfic não é cânone, né? O que ele escreveu, aquele autor. Só que mitologia não tem um autor. Não tem como você fazer isso. Exatamente isso. Então, a partir do princípio que você não tem um autor, um dono, é algo colaborativo no decorrer de séculos e milênios, você fala, não, esse cara não vale. E Guilherme, só complementando, assim, você falou bem, o Tolkien escreveu, significa que um dia ele começou a escrever e um dia ele parou. Ele falou, essa história para aqui. Sim. Na hora que ele faz isso, ele fecha a obra.
vou escrever o volume 2. Se ele começou o 2 e parou o 2. sim. A mitologia, ela não tem essa escrita. Ela não tem esse eu vou escrever e eu terminei de escrever, até porque não tem o eu. Então, assim, de fato, não faz sentido você congelar alguma coisa como a verdade, como a essência, e todo o resto são variações mais ou menos legítimas. Isso não faz, pelo menos pra mim, Essa, faz muito sentido. essa árvore tá boa aí ou tem coisas melhores? Vamos lá. Tá bem simplificada. Tá bem reduzida, né? Tá bem reduzida, mas tá certo. Assim, Zeus com Deméter teve Perséfone, correto. Ela corta a partir dos Zeus, né? Tem um monte de gente pro lado e pra Atrás, cima, né? Tem bastante gente pro lado e pra cima, correto. Com Eris, Ares, deusa da guerra, Ilícia, a deusa do parto, Hebe, deusa da juventude, ironicamente, Hebe, deusa da juventude, e graxinha. Aí Atena, deusa da sabedoria, Afrodite do amor e da beleza, Apolo, deus da beleza, De da quase verdade, da luz, da beleza masculina, da poesia, da música, Do da sol. arte, de tudo. Pô, Ele Apolo é o cara que ele cria tudo pra ele, né? A Ártemis, deusa da caça, né? A gente fala, Apolo é deus do sol e Ártemis da lua. Aí tem aquela questão de novo, né? Tem o Hélio e a Selene que vieram antes, mas ok, mas são associados. Hermes, deus dos mensageiros, dos atletas, e padroeiro dos ladrões. Da mesma maneira que Afrodite é a padroeira das prostitutas. E Dionísio, deus do vinho, das festas e das orgias. Logo, o bacanal, o nome romano dele é Baco. Exato. E por isso, aquela hora eu falei as bacantes, né? As bacantes são as ninfas seguidoras de Dionísio, né? Na mitologia grega são as Mênades. E um monte de filho também bastardo, assim, o que não falta na verdade, precisa de uns 10 esquemas desse aí pra listar metade dos filhos reconhecidos. Entendi. Manda aí, Kratos. Aqui foi. Foi? Vamos pro Hércules, cara. Hércules é um personagem importante também, né? Qual a história de Hércules? Tem muita controvérsia ou não? Eu tenho um vídeo de 1h40 Sobre Hércules? Sobre os 12 trabalhos? só sobre os trabalhos. A origem dele é mais meia hora. Mano, mas gosta de trabalhar esse cara também, né? Ele trabalhava no 6x1, qual que era? O ritmo de trabalho dele, CLT cara. é um empreendedor, né? Exato, né? Fudido. Deixa eu só falar uma coisa, Guilherme, pra você. Essa pergunta do Hércules. Tal qual a Medusa, né? Que assim, você vê que tem um tempo da Medusa, né? E depois um outro tempo da Medusa. O que é mais fascinante, pelo menos pra mim, do Hércules, é o que tá antes dos 12 trabalhos, que é o que faz chegar nos 12 trabalhos. Então é quase como se a gente pudesse enxergar o Hércules também em 2 tempos. Um tempo preliminar que termina com um evento muito específico e dali por diante aí esse evento é o que gera os 12 trabalhos. Então, se puder, de repente, começar por esse período. Exato. Vamos ter que ter... vamos lá. Até porque é a parte mais, talvez, desconhecida do Hércules. Essa é a primeira fase? Essa é a primeira fase, que é determinante. Os trabalhos. Não, por você. Por que ele fez os trabalhos? Por que ele tinha que fazer os trabalhos? Não faço ideia. Então, Essa é a razão, esse é o seu ponto. de novo, você já começa antes dele nascer na história. E assim como 90% das histórias, começa com Zeu de pau duro. Entendeu? Não tem o que fazer. Tem aquele meme famosíssimo, né? Que você, sabe que tem um livro bem grosso e um livro fininho. Daí o livro grosso, assim, mitologia grega, e o livro fininho é mitologia grega se Zeus ficasse com o zíper fechado. Porque, tipo assim, sem todos os filhos que ele botou no mundo pra gerar a história, Entendi. não ia ter nada. Então, começa com Alquimene. Alquimene, uma mortal muito bela, casada com um cara chamado, não sei o que eu vou explicar, chamado Anfitrião. Chamado Anfitrião. Aí, tudo tem explicação. Mas esse é o nome, de verdade. De verdade na mitologia. O Zeus olhou e falou, pô, já faz 20 minutos que eu não pego ninguém. Tá na hora, entendeu? E foi pra ela e tipo assim, então eu quero você. Só que ela era muito, muito fiel, né? E o marido dela tinha saído era um general, pra lutar numa guerra. E ela tava esperando ele voltar. E ele falou, vai ter até mais fácil. Se eu chego lá, já faz, pô, eu sou o rei do Olimpo. Né? E ela falou assim, não, sinto muito, não quero, eu sou fiel, não aceito, né? E daí até essa força, né? Essa maneira empoderada, né? A minha visão é que o Zeus, ele adora mulheres fortes, empoderadas, até que foi como um desafio para ele, alguma coisa assim, né? De uma maneira totalmente tóxica, obviamente. Aí, ele pegou e pensou, não quer, então tá bom. Aí ele saiu, e com a capacidade de mudar de forma, ele tomou a forma do marido dela. E daí algumas versões também dizem que o Hermes foi junto, e o Hermes foi disfarçado do servo dele, né?
E o nome desse servo era Sósia. Então, calma. Olha, daí vem, né? Aí os dois foram lá, o Hermes foi. Aí ele pegou essa maneira empoderada. Vai ter até mais fácil. Se eu chego lá, já tá. Pô, eu sou o rei do Olimpo. Né? E ela falou assim: não, sinto muito, não quero, eu sou fiel, não aceito, né? E daí até essa força, né? Essa maneira empoderada, né? A minha visão é que o Zeus ele adora mulheres fortes, empoderadas, até como um desafio para ele, alguma coisa assim, né? De uma maneira totalmente tóxica, obviamente. Aí ele pegou e pensou: não quer, então tá bom. Aí ele saiu e, com a capacidade de mudar de forma, ele tomou a forma do marido dela. E daí algumas versões também dizem que o Hermes foi junto e o Hermes foi disfarçado do servo dele, né? E o nome desse servo era Sósia. Então, calma. Olha, daí vem, né? Aí os dois foram lá, voltei da guerra, olha só que maravilha. Aí, Cheguei mais cedo, querido. Cheguei mais cedo. Aí o Zeus, disfarçado de anfitrião, se deitou com Alquimene, dormiu com ela e foi embora. Beleza. Aí passou um tempo, obviamente, engravidou. O esperma divino é muito forte, não erra, cara. Aí, É o dele e o do Neymar. aí o anfitrião voltou da guerra, né? E daí, mas como assim? Mas você já não tinha voltado? O que aconteceu? Né? E daí eles descobriram, né? Acho que perguntaram para um oráculo o que aconteceu, e daí foi Zeus que fez isso. E esse cara, o anfitrião, em vez de ele ficar puto, ele se sentiu honrado que o grande Deus, o rei do Olimpo, escolheu a mulher dele para se deitar. E a partir daí surgiu o termo anfitrião, como aquele que recebe em casa. Entendi. Então, Entendeu? toma cuidado quando você se diz um bom anfitrião, vê lá o que você tá dizendo, viu? Toma cuidado. Tá, nunca mais direi. Daí ela engravidou, passou o tempo, quando ela foi dar à luz, ela deu outro detalhe, né? Ela deu à luz a gêmeos. Hércules tem um irmão gêmeo. Na verdade, eu acho que dá pra dizer assim, gêmeo bivitelino, né? Só que eu adoro quando você pega e faz uma análise científica de algo que é muito ridículo. Porque quando o anfitrião voltou pouco tempo depois, digamos no dia seguinte, né, o verdadeiro. E ele, quando ele voltou, ele se deitou também com sua esposa. E ele engravidou ela também, ele a fecundou. E isso é algo que existe mesmo. É possível. Isso é possível. O nome de que uma mulher ficar grávida de dois homens diferentes simultaneamente. O nome disso é superfecundação heteropaternal. É mesmo? É possível. É possível. É raro, mas acontece. Se for no período fértil, e daí você. O espermatozoide de um fecunda um óvulo, o espermatozoide de um fecunda outro óvulo. Aí você tem. Eu não sei o nome, mas tem uma série, inclusive, brasileira, ou um filme brasileiro, uma série brasileira que toca exatamente nesse tema. Recente até, acho que do ano passado, retrasado. É absolutamente possível, é despeito muito raro. Então, nasceu Hércules e o seu irmão gêmeo Íficles. Que naquela série não sei se era da Band, da Record, que passava, tinha o Íficles, mas não sei se você lembra daquela série. Não. Você não lembra da série? Qual série? Não, uma série do Hércules. Não assisti. Pô, que era super tosca, era no mesmo universo da Xena. Nós somos velhos. Mas é velho, eu tô falando dos 90. Ah, tá, da Xena eu lembro. Lembra da Xena? Tinha um Hércules, lembra? Lembro que. Não, esse é Mas Hércules. eu não lembro. Na história do Hércules tinha o Íficles, que é sempre junto com ele. Mas enfim. Tá. É, Coloca esse Hércules aí da Coloca. série, por favor. Aí. Só vai lembrar. Vocês vão lembrar. Aí nasceram os dois, que são gêmeos meio-irmãos. Porque eles são filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. Aí começa, essa é a história mais famosa da fúria de Hera, né? Porque Hera a esposa de Zeus, ela é a deusa do casamento e da fidelidade. Nossa. Então, ninguém gosta de ser traído, mas imagina a deusa do casamento e da fidelidade, casada com Zeus. Então, aquela história, né? Pô, ela tá com o cara, com o Deus Todo-Poderoso, o que ela pode fazer? O caminho que ela achou eu vou punir as mulheres e os filhos, e os bastardos. Porque né, é o que eu consigo fazer. Então tem muitas histórias, inclusive de mães de deuses, né? Leto, se não me engano, mãe de Apolo e Ártemis,
quando a mãe que Zeus, né, dormiu com ela depois de já ser casado com Hera. E daí quando Leto tava chegando perto do período de dar à luz, a Hera chegou para sua filha Elite, a deusa do parto, e falou: não faz o parto, deixa ela sofrer. E daí ela ficou 9 dias sofrendo, não conseguindo dar à luz, até que a Elite ficou com pena e saiu escondida e foi lá e fez o parto para ela conseguir se livrar. E tem muitas histórias, inúmeras, da Hera se vingando das mulheres e dos filhos bastardos. Então, os dois nasceram quando eles eram crianças. Aí ela falou: eu já vou me vingar aqui. Pegou 2 cobras e mandou 2 cobras dentro do quarto dos meninos. Pequenos ainda, não sei, criança, bebê. E daí, de repente, o anfitrião e o Alquimentes estavam no choro. Quando chegaram lá, tava o Íficles chorando e o Hércules segurando, esganando as 2 cobras na mão. Com, tipo, 2 anos de idade. Sim. Sabe? Já mostrando a sua coragem, a sua força. Ah, não, pulei um detalhe importante. Antes disso. Que ele nasceu, o Hércules, e daí tem versão que fala que foi Zeus, tem versão que fala Atena. Eu gosto mais na que é a Atena. A Atena, sabendo que Hera iria querer se vingar. O histórico dela é esse. Ela falou assim: eu preciso dar alguma vantagem, alguma chance dele conseguir se defender e resistir isso, né? Quer dizer, todo mundo fala: o Hércules é um cara super forte. Mas de onde vem a super força dele? Eu achava, antes de conhecer o mito, que é porque ele é filho de Zeus. É daí que vem a força. Não é daí que vem a força. Tanto que se for ver Teseu, filho de Poseidon, Perseu, filho de Zeus, eles não são super fortes. Talvez eles tenham um pouquinho mais de proeza, de destreza, mas eles não têm isso. Então, por que o Hércules tem? E o que aconteceu? Aí a Atena, sabendo... Eu adoro mitologia. A Xena e o... Exato, e o Íficles. Exatamente. Só que nessa série não é irmão, se não me engano. E o Hércules aí com olhar de... Sedutor, né? Sedutor, né? E não tá puro aí também não, né? Tem suco aí, não tem, cara? Tá pouco, né? Tá puro, né? O Atena, sabendo que tinha o leite materno mais poderoso das deusas, decidiu que eu preciso fazer ela dar de mamar pro Hércules, para ele ter essa força, né? Porque até então, acredito que nunca nenhum mortal tinha sido amamentado por Hera. A Hera tem só os seus filhos deuses, como a gente viu alguns ali. E ela falou assim: eu preciso fazer isso, porque o leite dela é muito foda, por algum motivo. Então, ela pegou, chegou pra família e falou: sou deusa Atena, prazer, me empresta o bebezinho, porque eu preciso fazer uma coisa muito importante com ele. Daí, a deusa Atena pedindo, né? Deram, ok, ela pegou, colocou ali num lugar estratégico, falou: vamos fazer um passeio, não sei do que, queria conversar com você, tal. Ele estranhou: tá bom, vamos lá. Aí, de repente, olha só, um bebê aqui, nossa, ele tá abandonado, agora, nossa, ele tá morrendo de fome, você precisa ajudar ele, né? Eu fico imaginando que a Atena fala: não, vai você, né? Mas, pô, a Atena, eu sou deusa da guerra, da estratégia, não consigo imaginar a Atena dando de mamar, não dá, entendeu? Mas era assim, era do casamento, da fidelidade, mãe dos deuses e tal. Daí, imagino que ela tenha insistido muito. Tava andar, espirrar aqui. Aí, Hércules tomou de mamar, sem a Hera saber que ela estava dando de mamar, basicamente pro menino que ela mais odiava no mundo, né? Naquele momento, né? O bastardinho do marido dela. E aí vale até depois você explicar o nome do Hércules, né? E o nome real e o nome efetivo, né? Vale a pena dizer isso. Vou voltar. Bem lembrado. É tanta coisa pra conectar. Que o nome de Hércules não é Hércules. Não? Não. Não vou falar. Mas não é. Tem camadas. Aí, Hércules foi mamado. Só que, em determinado momento, ele mordeu o mamilo de Hera. Nisso, ela pegou e soltou e jogou o bebê pra longe. E nisso, o peito dela jorrou muito leite e assim surgiu a Via Láctea. Esse é o mito que explica. O mito da Via Láctea. Por isso esse nome. Sim, o nome vem porque é o leite, caminho do leite. Caminho do leite. E por causa desse leite que o Hércules tem super força.
Mas agora a questão do nome. O nome dele não é Hércules. Né? Porque, em primeiro lugar, porque Hércules... Parecido com o do Obelix lá e tomaram a poção lá pra ficar forte, o Asterix. Sim. O Hércules é um nome romano dele, o que não tá errado, mas quando você fala de mitologia grega, vai falar, o Hércules da Disney, né? Tá, é esquisito. Eu entendo porque eles fizeram, porque Hércules é o nome mais conhecido, mas o Hércules da Disney, dos anos 90, todos os deuses têm nomes gregos, mas o Hércules tá com nome romano. Né? Então fica esquisito, mas eu entendo que é mais conhecido. O nome grego dele é Heracles. É bem parecido, mas você vê, ok, né? Não é a mesma coisa. Então, Hércules e Heracles. Só que o nome de verdade dele não é Heracles. Heracles, né? Espera, calma, eu vou chegar nisso. Primeiro eu vou para depois no outro. Aí, esse Heracles é um título que ele recebeu depois. O nome de batismo dele é Alcides. Não. Você recusa, né? Sim. Alcides. O cara trabalha na repartição pública. Cara, o Alcides e o Tifão, né? O borracheiro é uma repartição pública. Alcides, verdadeiro nome é Alcides. Pode pesquisar. Na verdade, quando a gente se conheceu, você foi assistir um vídeo meu, quando você assistiu esse, você falou, não, mentira. É a mesma reação. E era. E pesquisei de todas as maneiras que eu podia, em grego, e é isso aí. Então, mas por que ele recebeu esse título? Porque a força dele veio de quem? Vem do leite de Hera. Heracles, em grego, significa a glória de Hera. Então, foi assim que ele recebeu esse título, pelo qual ele passou a ser conhecido. Mas o nome de batismo, né, na certidão de nascimento dele, está escrito Alcides. O arroba dele é @Alcides. Exatamente. Então, a partir daí, ele passou a crescer, ele com super força. Eu fico imaginando um paralelo meio Clark Kent crescendo na fazenda, que é super forte, e os pais não sabem como lidar direito com aquilo. O super-homem. E daí até Zeus uma hora chegou e falou, peraí, cara, ninguém consegue treinar esse menino, ele precisa de um professor, um treinador melhor, porque ele é muito forte. Então, o Zeus chamou um meio-irmão seu, chamado Quiron. Você conhece Quiron, Vilela? Quiron, não. Quiron é o mestre centauro. Ele também é filho de Cronos, né, meio-irmão de Zeus, só que com uma outra ninfa que o Cronos tinha pulado a cerca. Só que isso eu imagino que seja durante a Guerra dos Titãs, lá atrás, né? Só que ele estava no meio do ato com essa ninfa, o Cronos, e daí a esposa dele chegou, a Reia, e daí ele precisava fugir, e daí no meio do ato ele se transformou num cavalo e saiu correndo. Por consequência, Quiron nasceu um centauro, metade homem e metade cavalo. Então, é isso. É isso. Sim. Que é o Sagitário, né? Sim. Não, e tem a constelação de centauro. O Quiron passou a ser o deus Quiron, né? Passou a ser o mestre. Na verdade, ele foi o mestre de vários heróis. Ele é conhecido como o professor, né? O centauro professor, o grande mestre, porque ele foi professor de vários heróis diferentes, até os deuses, se duvidar. E daí foi de Hércules também. Então, ensinou ele a usar arco e flecha, a reconhecer plantas, tal, treinou ele. E no meio dessa história, o Hércules, ele saiu nas suas aventuras, para salvar, para ajudar não sei quem, papapá. Nisso, conheceu uma princesa chamada Mégara. Curiosidade genealógica, Mégara é filha de Creonte. Creonte é irmão de Jocasta. Jocasta é mãe de Édipo. Logo, Mégara e Édipo são primos. Entendeu? Não tem utilidade nenhuma essa informação. Eu apenas gosto de genealogia. Vamos lá. Então, inclusive tem uma piada no filme do Hércules da Disney, né? Que ele tá saindo com a Meg, né? Ele chama. Ele e a Meg no filme, e daí eles assistiram uma peça, né? E daí o Hércules fala assim, nossa, como é que é? Essa peça, esse Édipo, não dá nem pra acreditar, não sei do que. Ele fala. E dela, ela dá um risinho assim, negócio. Super sutil, mas tá lá no filme. Aí se apaixona, casa com ela, tem mais de um filho. Quando eu conto, eu resumo, porque não precisa de mais de um filho para chegar na conclusão da história, mas eles tiveram mais de um. Então, tiveram um filho juntos, e daí, nesse momento, Hera resolve fazer o seu plano mais maléfico, mais maquiavélico. Ela vai atrás
de uma deusa chamada Lissa, a deusa da loucura. Né? Especificamente a loucura que causa um frenesi. Tanto que o vírus da raiva é o Lissa vírus. Porque era especificamente disso que ela era boa, que ela era especialista. Então, ela chegou para Lissa e pediu ou ordenou que ela enlouquecesse o Hércules, né, dentro de sua casa, quando ele estivesse dormindo. Aí a Lissa foi lá, determinado dia, Hércules dormindo com sua amada e seu pequeno filho, e ela soltou o seu pó de pirlim-pim-pim maligno, a Lissa. Hércules ficou completamente louco, insano, começou a enxergar monstros em volta de si, pegou o seu punhal, fincou no coração de um e esmagou o crânio do outro. Quando o efeito passou, ele viu que era a família dele. Ele tinha matado a esposa e o filho, ou filhos, né? Se você for considerar, tinham mais. E a partir desse momento ele ficou completamente destruído como homem. E daí é nesse ponto, né, que eu encerro o vídeo do... Na verdade, tem mais um pedacinho, né? Que daí era... Então agora, a minha versão dramatizada, novelesca da coisa, que chama a Assembleia do Olimpo e fala, olha só, esse cara, esse bastardo, ele matou a mulher e o filho. Por nada, né? Frio, por nada. Por nada, ele é um monstro, entendeu? Ele tem que ser punido. E, né? E Zeus, você vai deixar quer que as pessoas vão saber que você deixou um filho teu, que carrega o teu sangue, e ele faz um ato tão grotesco como esse e tal, ele tem que ser mandado para o Tártaro e sofrer por toda a eternidade. Se você parar pra pensar que teve gente que sofreu por muito menos, que passou a eternidade sofrendo, né? O Salmoneu, só porque ele queria ser Zeus. Aí ele passava numa carruagem, chacoalhando corrente, e falando, eu sou Zeus, e tacando o negócio, fazendo uns barulhos. Zeus ficou puto, matou ele e mandou pro Tártaro. Então, gente já morreu por muito menos. Ele tem que pagar por isso. Mas daí, no fim das contas, Zeus falou assim, então, não, eu vou dar uma chance pra ele. Ele vai ter que realizar... Vilela, quantos trabalhos ele teria que realizar? 12. Errado. 10 trabalhos. Ele recebeu a missão de realizar 10 trabalhos. E daí é nesse ponto que eu encerro o vídeo. Depois eu começo dos trabalhos para explicar o resto. Mas tem essa parte que acho que é interessante, que as pessoas entendem o Hércules, entendem a Medusa, por exemplo, a partir do momento que ela já está lá na caverna dela, petrificando as pessoas, entendem o Hércules a partir do momento que ele já está fazendo esses trabalhos. E essa parte antes, a parte dramática e muito importante para a história do Hércules, acaba sendo mais ou menos deixada de lado, né? E a história com detalhes ela é muito impressionante, né? Que mostra também a característica da Hera, né? O quão vingativa a Hera é e quão estratégica ela é para poder levar a cabo a vingança dela. Aí chega na segunda parte. Sim. Que aí envolve os 12 trabalhos, um outro cara, o rei Euristeu, foi incumbido de escolher os trabalhos para ele. E daí, bom, se eu for passar por todos, vamos só citar rapidamente os 12, sem detalhar, né? O primeiro deu ao leão de Nemeia, que tinha o couro impenetrável, então ele atirava flechas e não matava, não furava. Aí ele teve que sufocar o leão e matar ele sufocado. Que eu acho uma sacada boa, até, o cara foi inteligente, né? Não consigo perfurar, eu vou enforcar ele não vai conseguir respirar. E depois, aí alguém pode questionar assim, tá, mas peraí, então como é que ele pegou e arrancou a pele e fez o negócio? Ele usou as próprias garras do leão, que eram as únicas coisas capazes de rasgar para cortar. Aí depois, o trabalho dele era derrotar a Hidra de Lerna, da cidade de Lerna, que é uma criatura, uma espécie de serpente marinha, com várias cabeças, e que a ideia é que cada vez que você corta uma, ela cresce de volta, ou dependendo da versão, quando você corta uma, cresce duas. Então, quanto mais você cortar, mais corta, né? Agora, se encher de cabeça, ela não nem consegue andar. Mas a ideia básica de que quanto mais cabeças, mais forte é. E daí, o Iolau era um sobrinho dele. Sim, o filho do Íficles. Foi junto. Não, peraí. Falei errado. Correção, porque já tem gente agora nos comentários falando. Aquele que apareceu lá era o Iolau.
Plau. Tá. Não é o Ificlis. Aqui, na imagem daquela com a Xena, Sei. aquele loirinho é o Iolau. Eu acho que o Ificlis também, mas aquele é o Iolau. Aí ele tinha que matar essa hidra de Lerna e o Iolau foi como fiel escudeiro dele. Ele disse, eu quero ir. Ah, tá bom, moleque chato, tá bom. Aí chegaram lá, ele começou super forte, tá, corta a cabeça, cresce de volta, puta, e agora? O que vamos fazer, né? Aí ele fugiu, puta, tá, já sei, eu vou pegar e vou esquentar a minha espada, né? Para que quando eu cortar eu já consiga cauterizar